Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Max, sou formado em Física pela URGS e atualmente faço mestrado também na URGS. Então este review que nós elaboramos com o título de Resumo sobre materiais para eletrodos aplicados em supercapacitores mostra os principais materiais que estão sendo utilizados em pesquisas que têm o objetivo em desenvolver novos materiais para a produção de eletrodos, então que consequentemente vão ser aplicados em supercapacitores. Então, um supercapacitor, ele basicamente se diferencia de um capacitor convencional, que é aquele capacitor mais conhecido, pela característica de armazenar muito mais capacitância quando se é utilizada a mesma quantidade de material para compor os seus eletrodos. Então, duas características que também são bem importantes desses dispositivos são a potência específica e a energia específica. O supercapacitor ele tem maior potência específica que a bateria, por exemplo, mas menor potência específica que o capacitor convencional. Ele tem uma maior energia específica que o capacitor convencional, mas menor energia específica que a bateria. Então ele se encontra em uma posição intermediária quando se é observado em um gráfico Ragone, que é um gráfico que está no artigo, então vocês podem olhar para pegar mais detalhes. E essas características são influenciadas pelos seus eletrodos, ou seja, pelo tipo de material que compõe os eletrodos. A gente pode dividir o supercapacitor em três grupos: os supercapacitores de dupla camada, os pseudocapacitores e os supercapacitores híbridos. E o que diferencia um do outro é a forma com que a energia é armazenada no seu interior. Isso vai depender então do tipo de material que é utilizado para compor os seus eletrodos. Então, como característica importante para o bom desenvolvimento de um eletrodo, é fundamental que esses materiais tenham uma grande área superficial, alta estabilidade térmica, baixa resistência elétrica, baixa corrosão quando em contato com outro material, como por exemplo o eletrólito que vai no capacitor, serem ambientalmente seguros e apresentarem um baixo custo, obviamente. Então, os principais materiais que vêm sendo utilizados em pesquisa são materiais baseados em carbono, como o carvão ativado, nanotubos de carbono e o grafeno, materiais de óxidos metálicos, como o óxido de rutênio, o óxido de níquel e o óxido de manganês, e os polímeros condutores, como o PANE, que é um material bem usado. Então, grandes avanços vêm sendo obtidos com a utilização dos materiais descritos nesse review. Cada material consegue levar ao dispositivo características que contribuem para o melhor aprimoramento do componente, mas com o desenvolvimento cada vez mais acelerado de novas tecnologias, é necessário buscar uma forma de trabalhar com esses materiais para que se possa atingir desempenhos cada vez maiores, que é o normal. Então, com isso, uma maneira de se obter uma maior capacidade de armazenar energia vem sendo estudada quando se une dois materiais diferentes. Então, tu forma um novo material que tu vai adquirir as melhores características de cada um desses materiais. Então, são os compósitos, chamados compósitos. Então, os componentes como o supercapacitor e também o capacitor convencional e as baterias, eles vêm se tornando protagonistas nas mais variadas linhas de pesquisas, onde o aprimoramento desses componentes dependem basicamente dos seus eletrodos, também do eletrólito. Então, obrigado pela atenção de vocês e para maiores informações vocês podem ler o artigo, ou entrar em contato comigo se quiserem. Abraços!